Esta conferência será gravada agora. Rodrigo não está aparecendo, não. Rodrigo, você não está aparecendo. Vê se a câmera Agora tá? Eu estou vendo, sim. Ele tá na minha tela, ele aparece. Ainda não apareceu aqui, deixa eu ver. Eu estou vendo também a conselheiro Rodrigo. Bom dia, conselheiro. Bom dia, Fernando. Eu estou vendo. O meu não está saindo. Doutor Gustavo, está faltando o doutor Gustavo. Estou aqui, presidente. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui. Ah, Gustavo, está aí? Estou. Não. Luiz? Não, eu não estou vendo, eu não consigo ver nem o Rodrigo. A Rosa consegui agora. Faltando o Rodrigo e o Gustavo, eu não estou vendo. Os dois estão já, presidente. Estou aqui, viu, presidente? Otávio? Neide. Por favor. Bom dia a todos. Eu pediria a Adriana para a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, Lucinha, vai, Lucinha. preciso informar que houve um problema na geração do vídeo online e hoje não vai ter ata, mas a DPI já abriu um chamado para a empresa resolver. Então, por gentileza, ainda tem leitura daquela resolução e do ato? Ou já foi Já foi a quarta leitura, hoje vai ser só a aprovação. Só a votação, tá certo. Então, leia só o cabeçalho de um e do outro. A resolução normativa altera o artigo 5º da Resolução Normativa número 02 de 2019, de 14 de maio de 2019, que dispõe acerca dos procedimentos de emissão do alerta previsto no artigo 59, parágrafo 1º da LRF. E a instrução normativa dispõe sobre a remessa, o processamento e a tramitação por meio eletrônico de informações e documentos necessários ao exame da legalidade de atos de admissão de pessoal ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para fins de registro da relatoria do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa, de Geral dos Santos. Ok. Então, vamos botar em votação primeiro a resolução, propõe alteração no artigo 5º da nossa resolução. Conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheira... A conselheira Cleide está presente? Conselheira Selva.
Tá desligada, Selma. Selma, tá desligado. Desculpe, senhor, estava desligado mesmo. Excelência, tendo em vista que, sendo essa resolução que cria atribuições à DIMOP ou à diretoria que for cuidar disso, porque parece-me que não está lá especificamente tratando da DIMOP, mas da diretoria competente, se não me engana a memória, tendo em vista, Excelência, a criação desta diretoria através de lei, tendo em vista as correlações, as remissões ao regimento interno, tendo em vista a uma possível mudança ou acréscimo regimental, eu não poderia votar favoravelmente, tendo em vista ser necessário obedecer-se o artigo 257 regimental, aquele tratamento diferenciado quanto ao período de votação e também quórum de aprovação a respeito. Com relação à instituição normativa, Excelência, dentre outras coisas, aqui é que eu consigo, agora da leitura, assim, lembrar da instituição normativa que cria uma sistemática diferenciada também, apesar de fazer remissões à resolução normativa, SER de 2016, que criou o SIMP, e o que está sendo criado agora é outra coisa, tendo em vista também algumas remissões, inclusive de ordem constitucional inexistente, também uma dificuldade de entender como um ato de admissão de pessoal haveria uma mudança de seu fundamento legal, e também por criação de exceções ao sorteio público, eu não teria também como votar favoravelmente à aprovação desta instituição normativa. E, em resumo, Excelências, tendo em vista, dentre outras situações de só menos importância, eu, pelas razões aqui declinadas, estou entendendo neste momento, ser contrário à aprovação tanto da instituição normativa quanto da resolução normativa, senhor presidente. Essa é a minha manifestação, são os meus votos. Obrigado. Conselheiro Fernando, como vota a resolução? De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Está desligado, Rodrigo. Agora. Nós não estamos escutando, Rodrigo. Não sei se você está me escutando, mas não está saindo nenhum som. Aparece sua imagem, mas não está aparecendo o som. Não está ouvindo, não estamos ouvindo o som. Eu vi. Agora está saindo. As razões do conselheiro Anselmo, mas não escutei, porque meu celular, que eu estou fazendo a sessão pelo celular, travou. Otávio, tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Agora estou. Otávio? Bora lá. Com relação à primeira resolução normativa, proposta de alteração da resolução de 2019, eu voto favorável. Com relação à segunda resolução normativa, eu não ouvi as razões do conselheiro Anselmo, porque travou meu celular.
Eu ouvi apenas alguma questão relacionada à distribuição. Mas, Rodrigo, eu estou votando primeiro a resolução, depois eu vou votar sobre o ato. A conselheira só antecipou a sua fala. Então, em relação à resolução, você vota a favor? A favor. A favor. Conselheiro Alberto. Está desligado, Alberto, está desligado. De acordo, senhor presidente. Então, aprovada a alteração da resolução. Agora, o ato normativo. A senhora votou? Votei. Conselheira Agora a Rosa. instrução. Presidente, por gentileza, poderia reler que eu não prestei atenção no momento da... Deixa eu pedir para reler, então, o ato normativo. Lúcia, por favor, releia o ato normativo para a conselheira Rosa. Acompanhe, conselheira. Instrução normativa, não seria instrução normativa? Instrução normativa, desculpa. Lúcia, por favor, leia para a conselheira Rosa. Instrução normativa. Dispõe sobre a remessa, o processamento e a tramitação, por meio eletrônico, de informações e documentos necessários ao exame da legalidade de atos de admissão de pessoal ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para fins de registro. Não, lê o conteúdo, que a conselheira Rosa quer. Lê o conteúdo, por gentileza. Você leia o conteúdo todo para ela. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e diante do que dispõe os artigos 3º da Lei nº 5604, de 20 de janeiro de 1994, e o 6º, 39, inciso 3º, 172 e seguintes do seu regimento interno. Considerando a competência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, incumbida no artigo 93, 3º-A da Constituição Estadual, no que se refere à apreciação, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta e indireta e nas fundações públicas estaduais, considerando a necessidade de estabelecer um regramento próprio, por meio eletrônico, do encaminhamento dos documentos necessários à análise dos atos de admissão de pessoal, considerando o disposto nos artigos 2º e 7º da Resolução Normativa número 06 de 2016, que dispõe sobre a implantação do processo eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, considerando que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada com a finalidade de atender às normas de direito público, bem como os princípios cernes que norteiam a administração pública em todas as suas esferas, considerando a necessidade de conferir maior celeridade à coleta de informações, ao processamento e à apreciação dos atos de movimentação de pessoal sujeitos a registro e fiscalização, considerando a necessidade de melhoria na qualidade das informações enviadas ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas pelos gestores dos órgãos de pessoal e pelos órgãos de controle interno. E, por fim, considerando a atribuição que tem o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em exercer o controle externo dos atos de natureza orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial e operacional dos gestores públicos da administração direta e indireta, estaduais e municipais, no âmbito do território de Alagoas. Artigo 1º.
As unidades jurisdicionadas devem remeter ao Tribunal de Contas, por meio eletrônico, informações referentes aos atos de admissão de pessoal, bem como informações sobre os respectivos editais de concurso público ou processo seletivo, conforme o caso. Parágrafo 1º. Somente serão sujeitos a registro os atos de admissão constantes no artigo 93, terceiro da Constituição Federal, da Constituição Estadual, sendo os demais, serão sujeitos à fiscalização. Parágrafo 2º. A partir do início da vigência dessa instrução normativa, os processos de análise de atos de admissão de pessoal, assim como os respectivos ofícios e repetições intermediárias, somente poderão ser encaminhados por meio da rede mundial de computadores em arquivo no formato PDF, no endereço eletrônico disponibilizado pelo TCE Alagoas, mediante certificação digital que identifique a sua autoria. Parágrafo 3º. O setor de protocolo negará recebimento aos documentos mencionados no caput quando encaminhados através de meio físico, salvo em circunstância excepcional, quando se tratar de documento cujo envio seja feito por entidade ou órgão que não figure na condição de jurisdicionado e seu representante legal não esteja submetido às regras do cadastro de responsáveis legais e das unidades gestoras, CARDUC, hipótese na qual o setor do protocolo providenciará a digitalização do mesmo e ajuntada mediante certificação digital. Parágrafo 4º. Na hipótese excepcional acima, após a juntada do documento eletrônico, o documento físico deverá ser arquivado conforme preconizado na Lei Federal número 8.159/91, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Artigo 4º. A juntada das petições intermediárias encaminhadas pelas unidades gestoras jurisdicionadas através da rede mundial de computadores deverá ser feita no setor em que o processo eletrônico se encontre. Parágrafo 6º. Anteriormente deveria ter sido o 5º, né? Mas tem aqui 4º. Parágrafo 6º. Os processos que foram protocolados nesta Corte de Contas antes da entrada em meio físico, assim permanecerão até o seu encerramento. Artigo 2º. Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados. Artigo 3º. Os atos processuais eletrônicos consideram-se realizados no dia e hora do seu envio ao sistema do TCE-AL, fornecendo-se o comprovante do respectivo protocolo eletrônico. Parágrafo 1º. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 23h59, às 23h59 do seu último dia. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º deste artigo, se o sistema do TCE-AL se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.
Artigo 4º. As unidades gestoras devem remeter ao TCE-AL para processamento e tramitação, na forma estabelecida neste normativo, as informações e documentos referentes aos atos de admissão de pessoal relacionados no anexo 1 desta instrução normativa. Parágrafo 1º. Os não jurisdicionados que necessitem peticionar nos processos que tramitam de forma eletrônica, caso não possuam certificação digital, poderão realizar o peticionamento eletrônico no protocolo do TCE-AL ou de outra forma regulamentada, respeitado o horário de funcionamento do setor de protocolo, sob pena de preclusão. Parágrafo 2º. As informações e documentos referentes às retificações posteriores à data da admissão de pessoal que alterem ou não o fundamento legal do ato de admissão devem ser encaminhadas ao TCE-AL, na forma prevista no capítulo deste artigo. Parágrafo 3º. Constitui objetos de revisão do ato de admissão já submetidos à apreciação do TCE-AL. Primeiro, modificação do fundamento legal na forma de ingresso no serviço público. Segundo, alteração da data de admissão. Terceiro, eventual nulidade no ato de admissão declarada de ofício pela administração pública ou por determinação judicial. Quarto, qualificação pessoal e ou profissional do servidor. Quinto, alteração do cargo público e ou da carga horária. Parágrafo 4º. Não se encontra sujeito a registro e, portanto, não deve ser remetido ao TCE-AL ato de alteração no valor de vencimentos decorrente de acréscimo de novas parcelas, gratificações ou vantagens concedidas em caráter geral ao funcionalismo ou introduzidas por novos planos de carreira. Artigo 5º. A remessa das informações e dos documentos a que se refere o artigo anterior deve ser efetuada no prazo máximo de 30 dias, a contar do mês subsequente ao da publicação do ato de admissão. Artigo 6º. A remessa das informações e dos documentos a que se refere o artigo 1º deve ser feita pelo responsável legal da unidade gestora que se encontre devidamente cadastrado no CARDUB, exclusivamente mediante a utilização de certificado eletrônico. Parágrafo único. Nas unidades federativas que não possuam entidade autônoma, gestora do fundo previdenciário próprio, a remessa deve ser feita pelo chefe do Poder Executivo ou pelo chefe do Poder Legislativo, conforme tenha sido a competência administrativa para a concessão do ato. Artigo 7º. A comprovação do envio das informações e documentos pela unidade gestora será feita mediante confirmação do recebimento pelo Tribunal de Contas, através de emissão de número de protocolo no sistema eletrônico. Artigo 8º. A autenticidade dos documentos protocolizados eletronicamente, bem como dos relatórios de instrução
das deliberações e demais documentos produzidos no âmbito do tribunal será garantida pela utilização de certificado digital emitido por entidade vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, não impedindo de que os demais atos procedimentais sejam praticados utilizando login e senha. Artigo 9º. A remessa dos documentos e informações referente a atos de admissão de pessoal não impede o exame da sua legalidade pelo Tribunal de Contas, mediante auditorias ou inspeções in loco, ou requisição de informações e documentos para verificação do recinto do tribunal. Artigo 10º. Os processos administrativos de admissão de pessoal constituídos em meio eletrônico pelas unidades gestoras, no âmbito estadual e municipal, devem ser formalizados com os documentos e informações discriminados ao anexo 1, parte integrante desta instrução normativa. Parágrafo único. Os processos administrativos originários, bem como os relativos às retificações destes que alterem o fundamento legal do ato, devem ficar armazenados nas respectivas unidades gestoras, de forma a garantir a integridade e autenticidade das informações neles contidas, podendo o Tribunal de Contas requisitar a qualquer tempo o respectivo processo administrativo em meio físico. Capítulo 2º. Das disposições gerais. Artigo 11º. A omissão ou o envio extemporâneo dos documentos ou ainda o lançamento incorreto das informações no sistema, sem justificativas aceitáveis pelo Tribunal de Contas, ensejará na aplicação de multa ao responsável legal pela remessa, em conformidade com a Resolução Normativa número 002/2017 e com o artigo 48, segundo da Lei Estadual número 5.604/1994. Artigo 12º. Os documentos que contenham dados e informações funcionais relacionados ao beneficiário do ato, inclusive emitidos por sistemas informatizados, devem estar assinados pelo responsável por sua emissão. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa responsável por ato de admissão de pessoal submeterá os dados e informações pertinentes à unidade de controle do respectivo órgão ou entidade, ao qual receberá e emitir parecer sobre a regularidade dos referidos atos, o qual deverá constituir peça integrante do processo administrativo correspondente. Parágrafo 2º. As declarações de bens, com a indicação das fontes de renda, permanecerão sob a guarda das unidades de pessoal de cada poder, órgão ou entidade, organizadas de forma a permitir a pronta localização de qualquer delas para a remessa ao Tribunal de Contas quando requisitadas. Artigo 13º. As informações prestadas ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas são de responsabilidade da autoridade que emitiu o ato e o do responsável pelo controle interno do respectivo órgão ou
entidade ou inexistindo ao órgão central de controle interno. Capítulo 3º. Das normas procedimentais e disposições finais. Artigo 14. Após serem recebidos e autuados pelo sistema eletrônico do tribunal, os processos referentes ao registro dos atos de admissão de pessoal serão encaminhados diretamente para a diretoria competente, que realizará a análise de sua regularidade. Artigo 15º. A diretoria responsável pela instrução e análise dos processos terá competência para determinar e realizar as diligências por meio eletrônico, que se mostrarem imprescindíveis, assim como para determinar e realizar a comunicação do responsável legal para exercer as garantias do contraditório e da ampla defesa quanto às inconsistências apontadas em sua manifestação. Parágrafo 1º. A proposta de diligência será formulada e fundamentada pelo técnico e encaminhada ao diretor da respectiva unidade de acordo externo, de controle externo, cabendo a este realizar o juízo de valor quanto à sua imprescindibilidade e, através de despacho fundamentado, deferir ou não a proposta do técnico. Parágrafo 2º. Verificada a inconsistência nas informações, a comunicação do gestor para exercer o contraditório e a ampla defesa, assim quanto ao atendimento da diligência, deverá ser proposta no relatório apresentado pelo técnico de controle externo e encaminhada ao respectivo diretor da unidade de controle externo deste tribunal. Artigo 3º. Parágrafo 3º. As questões específicas relacionadas ao processo eletrônico, tais como fluxos, prazos e comunicação de atos processuais, deverão obedecer o estabelecido na Resolução número 9/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Artigo 16º. Durante o prazo conferido ao responsável legal para o atendimento da diligência ou apresentação de defesa, os autos do processo permanecerão na respectiva unidade técnica sob a responsabilidade de seu diretor. Parágrafo 1º. Atendida a diligência ou apresentada a defesa, a diretoria realizará a reanálise do ato para somente então encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo, sem que o responsável legal venha apresentar defesa ou enviar os documentos em diligência, o processo seguirá seu trâmite normal e o relatório se manifestará sobre os elementos existentes com seu subsequente encaminhamento para o Ministério Público de Contas. Artigo 17º. Os autos que digam respeito à fiscalização de ato de admissão de pessoal somente deverão ser encaminhados ao Ministério Público de Contas quando estiverem totalmente instruídos, cabendo a este atuar como custos legis nos termos preconizados no artigo 129 da Constituição Federal de 1988, emitindo parecer conclusivo
ou propondo ao conselheiro relator a realização de diligências. Artigo 18º. Os processos eletrônicos a que alude o presente normativo não se submeterem aos grupos regionais e serão distribuídos por sorteio a um conselheiro relator, incluídos os conselheiros substitutos. Artigo 19º. Os demais procedimentos e a operacionalização dos atos, em caso de omissão ou mudança de sistema, serão regulamentados através de orientações técnicas aos jurisdicionados. Artigo 20º. Esta instrução normativa entra em vigor 30 dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Terminou, presidente. Ok. Conselheira, voltar para a conselheira Rosa. Conselheira Rosa, como é que vota a senhora? Tá desligado, Rosa. Agora. Presidente, com relação à primeira resolução que foi lida e que eu já me manifestei, observando as pontuações feitas pelo conselheiro Anselmo, nós também, junto com a nossa assessoria, observamos que, com relação à forma, ela está carecendo realmente de uma adequação, que como ela interfere, ou seja, como ela altera a norma regimental, o rito, na verdade, deveria obedecer 8 sessões, não 4 como agora. Então, coloco para Vossa Excelência que mantenho o meu entendimento no sentido de aprová-la, desde que seja observado o rito, corrigindo o trâmite, não em 4, mas em 8 sessões. E com relação ao segundo, agora, a instrução normativa, nós observamos também, nossa assessoria observa também, que existem algumas inconsistências trazidas no conteúdo da resolução, e nós sugerimos a Vossa Excelência que adeque, inclusive, o artigo citado pelo conselheiro, que é feito referência no conteúdo do normativo, o artigo 93, inciso 3º, na realidade, a nossa Constituição tem apenas o artigo 93 e um único parágrafo, e faz uma referência a um artigo 93, inciso 3º. E essa e algumas outras inconsistências, eu entendo que elas deveriam ser reorganizadas, reavaliadas e trazidas, então, a pleno. A nossa sugestão para que possamos votar. E com relação à primeira, a correção do rito, tão somente. Com relação ao conteúdo, eu estou absolutamente de acordo. Ok, conselheira Rosa, veja se realmente dá para entender, a Vossa Excelência esteve afastada por motivos óbvios, e se existem essas inconsistências com relação ao ato específico, de erro de alguma coisa, como ele tramitou as 4 sessões e não houve nenhum pedido de alteração, aí a gente trouxe para votação, porque estava na mão de todos. Sendo nesse caso, nós faremos essas alterações necessárias colocadas por Vossa Excelência, conselheira Anselmo, e traremos na terça-feira que vem essa que era do ato normativo. A da resolução, como o conselheiro e Vossa Excelência está colocando que seriam 8 sessões, não tem problema, se essa é o regimento. Então, essa aí, vamos contar ela como a de hoje como a quinta, ainda faltando 3 para poder a gente votar. Então, ficará assim. A que precisa 8 sessões será votada posteriormente, seguindo o rito. Se alguém tiver alguma colocação, alguma alteração, alguma coisa que estiver fora de alguma coisa,
por gentileza, a gente altera, não tem problema nenhum. E essa que é só alterações com relação a parágrafos, essas coisas, e nós vamos fazer essas alterações e traremos, então, para votação na próxima terça-feira. Combinado? Senhor presidente. Pois não, conselheiro Selmo. Quanto à questão da resolução normativa, além da questão temporal, tem a questão de quórum para aprovação, viu? Tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos. Já fazendo uma contribuição, na instrução normativa, como eu já tinha alertado anteriormente, acho temerário tirar do sorteio público as relatorias dos atos de admissão. E a gente tem que ver direitinho essas questões do copiar e colar, porque não me recordo no tribunal, não me recordo, posso errar por ser humano, mas não me recordo, tendo em vista que até algum tempo atrás, hoje o que o tribunal utiliza foi uma compilação do nosso gabinete, mas não uma compilação enquanto conselheiro, uma compilação que começou enquanto auditor substituto de conselheiro, da maior parte da legislação que cuida o tribunal. E não me recordo, excelência, pode ser que esteja enganado, mas não me recordo de ter qualquer ato que tivesse tratado anteriormente de atos de admissão de pessoal, embora isso esteja evidentemente expresso, claro, induvidoso na Constituição Federal, Estadual e na própria lei orgânica do Tribunal. Na seção principalmente na questão de revogar as legislações contrárias, não existindo alguma. Eu até pediria que, se existisse, para ficar uma coisa técnico-jurídica bem feita, que se indicasse o que se está revogando, se integralmente, se parcialmente, porque, excelência, eu vou fazer aqui, é um exemplo, é algo extrajurídico, inclusive. Olha, a questão da diretoria de movimentação de pessoal. Eu fico em dúvida da efetividade, que é necessário, ninguém tem dúvida, mas da efetividade disso, realmente vir a acontecer e até num prazo de tempo razoável. Se a DIMOP ela é incapaz, excelência, de pesquisar os percentuais de gastos de pessoal, como isso foi tirada agora da competência dela, e, inclusive, excelência, eu chamo a atenção que alguns atos presidenciais, de acordo com a resolução de 2018, 2019, ela afirma que todos esses atos tecnológicos, de processo virtual, eletrônicos, eles seriam competência do Pleno. É o que está lá, claro, na resolução. Inclusive, Vossa Excelência, nos seus atos, faz referência a eles. Mas, no entanto, isso não é observado. Isso, acredito eu, no meu sentir, pode trazer algum problema quando algum jurisdicionado sentisse prejudicado e tumultuar, de certa forma, o trabalho de fiscalização do tribunal. Essa a contribuição que faço. Uma situação que eu não sou contra a modernização, mas ela tem que ter um parâmetro, um referencial. Nós, primeiro, aparentemente, temos que normatizar para depois implementar, ainda que razoavelmente, as funcionalidades de qualquer sistema virtual eletrônico. E, novamente, no meu sentido, no meu entender, parece-me que a gente está invertendo essas situações de se estabelecer uma obrigação, de se estabelecer ferramentas tecnológicas, de se estabelecer obrigações virtuais, sem termos suficientemente normatizado como isso será feito. Inclusive, em alguns deles, criando sanção,
são não previstas em lei, e, em regra, quando o tribunal faz essas situações, ele observa essas coisas, a legislação como tem que observar. A exemplo, quando do ato da diretoria de pessoal, como o próprio ato do Covid, nós não criamos sanções pecuniárias, criamos até sanções internas para que uma eventualidade das situações não serem levadas a efeito. E aqui, Excelência, eu até entendo que vocês não se agrade do que eu esteja falando, talvez também não me agradaria, mas veja só, isso também, até hoje, não tem um resultado, porque os atos de limite de pessoal, de alertas, que o tribunal é obrigado a fazer, inclusive previstos em sua lei orgânica, o setor, por assim dizer, até então competente, até hoje não forneceu, eu vou me arriscar a cometer aqui um equívoco, a nenhum conselheiro os percentuais, que me recordo, tanto o conselheiro Rodrigo, quanto o conselheiro Anselmo, desculpe falar em relação a essa pessoa, foi feito isso de forma oficiosa, através do gabinete. E há comunicações à corregedoria para providências. E, mais recente, o ato do Covid, uma coisa séria, urgente, também não há aquela participação obrigatória prevista num ato publicado para nós. Parece que não estamos a fazer o dever de casa. É algo que me preocupa, porque, ao fim e ao cabo, eventuais processos vão chegar a mim para que nós decidamos de uma forma ou de outra, ainda que seja processos reclamando do não funcionamento de ferramentas, de instrumentos que nós aqui obrigamos os jurisdicionados, mas que parece que não cumprimos a obrigação na mesma envergadura. Quanto à instituição normativa, eu já alerto isso, que temos que verificar essa questão, ser temerário, tirar os atos de admissão, como são os atos de aposentadoria, sem estar vinculado aos grupos de relatoria, que é um sorteio público. Eu acho que quanto mais nós diminuirmos, tirarmos a subjetividade, melhor para a nossa segurança interna e principalmente jurídica, senhor presidente e demais colegas. Agradeço. Conselheiro Anselmo, eu entendo tudo que Vossa Excelência está colocando, e o que eu queria, na verdade, é que todas essas colocações que estão sendo feitas por Vossa Excelência, ela fosse feita como proposta de alteração, de melhoras naquilo que está sendo proposto, naquilo que, por exemplo, a conselheira Rosa observou, tem um erro no parágrafo tal, vamos consertar. O que eu peço a vocês, o que eu solicito, é que todas as informações que vocês puderem dar e propor no sentido de melhorar, e que a gente entenda que algumas coisas que estão sendo feitas, nós não estamos trabalhando fisicamente dentro do tribunal, que a gente está precisando de todas as cabeças pensantes do tribunal, todos os conselheiros, todo o pessoal do Ministério Público, todos os diretores, as pessoas que podem colaborar no sentido proativo de colocar resoluções, instruções normativas, o que puder ser feito no sentido da gente avançar. O que eu não posso, estando neste momento aqui, nessa pandemia que nós estamos vivendo mundialmente, dentro do tribunal, e a gente entendendo e sabendo da nossa situação com relação ao tamanho que a gente tem, com relação à parte da nossa TI, o que é que a gente tem efetivamente, aonde a gente quer chegar, os recursos que a gente tem, ou seja, tudo isso, o que eu quero de vocês, e o que passa, por exemplo, se a gente tem, dentro do transcorrer, dentro do prazo, eu estou aproveitando, por exemplo, se essa
a resolução, ela agora, a Rosa alertou, tem que ser 8 sessões. Nessas outras que estão faltando, o que precisar alterar, que seja colocado para que a gente possa alterar. E quando vier no dia da votação, a gente já possa ter o esboço total com adesão daquilo que foi verificado como inconsistência, como falta faltando alguma coisa, como agora não está faltando mais sessões. Ou seja, o que eu preciso é isso. Então, eu queria que fossem colocado isso. Na verdade, aqui na sessão, as colocações, ela está sendo verbal, ela poderia ser colocada, e eu peço encarecidamente, que coloque no papel aquilo que acha que tem que ser alterado. Não tem problema nenhum de a gente alterar, não tem problema nenhum da gente acrescentar, do que a gente precisa tirar. O que eu preciso é que a gente pense, as cabeças pensantes, em soluções para os problemas que a gente está vivendo. Aí a realidade está na mão de todos, não tem esconderijo nenhum. Essa é a realidade. Então, eu queria aproveitar o máximo de todos, aqueles que detectam o problema, que possa colocar e a gente possa avançar. A gente passar o tempo e quando chegar na hora a gente não puder avançar e sabendo a solução do problema, não ajuda. O que eu preciso é da ajuda, é da cabeça de vocês, é do conhecimento de vocês, para que a gente possa resolver. Então, peço encarecidamente, mais uma vez, conselheira Anselmo, todas as dificuldades que você vê e todas as coisas que sejam colocadas para alterar, para melhorar, que seja encaminhado para a gente. Nós vamos fazer as alterações necessárias e entendendo este momento e ações que precisam ser feitas para que a gente possa andar. Fisicamente, a gente não está tendo, a gente está ilhado, não está podendo ir por causa de uma decisão governamental e a decisão de saúde pública, de coisa sanitária. Vamos fazer a abertura devagar. Então, foi aberto algumas coisas. Quem tiver processo físico, quem quiser levar, o diretor, o conselheiro, faz um rol daqueles processos, libera, a pessoa trabalha, traz os processos para que possa ser trazido para a Câmara ou para o plenário. Aqueles que são virtuais, que possam ser trabalhados virtualmente em casa. O que eu estou pedindo nada mais é do que a funcionabilidade dentro das ferramentas que a gente tem no momento. Não tem restrição absolutamente a nada. O que eu peço é cooperação no sentido de soluções, é trazer soluções. Como está tendo, ó, tem isso, vamos fazer. De minha parte, não vai ter uma negativa com relação a fazer qualquer coisa que a gente possa melhorar. É isso que eu quero colocar e pedir a vocês que sejam encaminhadas todas as alterações ou deficiências que acharem que estão sendo feitas, ou ideias novas que possam melhorar. É isso que eu estou pedindo. E eu conto com a colaboração de todos. Nós somos um colegiado, precisamos sim auxiliar um ou outro, no sentido de melhorar, porque melhorando o tribunal, melhora para todo mundo. Porque as deficiências que nós temos, nós já sabemos, aí são enormes as deficiências. Da primária, que é financeira, a outra de pessoal, de todos, de tudo que a gente está querendo avançar. Avançamos no que pode. E é isso, desculpe, mas é esse meu pensamento, com todo o carinho que eu tenho por vocês, com toda a humildade que eu possa estar colocando, mas preciso da cabeça pensante de vocês. Eu preciso da colaboração de cada conselheiro, de cada auditor, de cada procurador do Ministério Público, de cada funcionário, de cada servidor que a gente tem. Todas as coisas que são colocadas, os servidores, do modo geral, a diretoria estão comunicando, eles têm o zap próprio, ou seja, é um sentido de a gente, por esse afastamento, a gente está tentando virtualmente superar essa dificuldade. O que eu preciso, numa proposta, ou minha, ou de qualquer um, é que aquilo que a gente achar que pode melhorar, ou que pode acrescentar, ou então coisas novas, pode ser colocada e trazer para que a gente possa definir. Tá? É esse o pensamento. Será, voltando à conselheira Rosa,
Obrigado pela atenção com relação a esse problema das 8 sessões, será resolvido. Essas colocações dos parágrafos, se alguém tiver alguma coisa, por gentileza, encaminhe para que a gente, na terça-feira, a gente tenha já corrigido essas falhas, mas são coisas necessárias que foi feito na parte que a gente foi visto, não por mim, mas as próprias diretorias reunidas, que estão sempre se reunindo, de meio, fim, trocando ideias dentro daquilo que pode melhorar. Por gentileza, nos auxilie. É isso que eu peço encarecidamente. E vamos, então, deixar esses 2 itens, um para contato com a quinta, o outro para a sessão que vem, e aguardando a colaboração de vocês no que forem necessário. Obrigado, e essas colocações que eu queria fazer, e faculto a palavra a todas, a senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao nosso representante do Ministério Público, doutor Gustavo. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, então vamos começar a ordem do dia. Pela ordem, a conselheira Rosa. Conselheiro, nós estamos sem pauta para a sessão. Obrigado, conselheira. Bom dia para a senhora. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, por questões físicas e mais tecnológicas ainda, eu não tenho como pautar processos, Excelência. Conselheiro Anselmo, por gentileza, a parte física, quais são as dificuldades para que a gente possa tentar resolver, se está havendo algum tipo de problema que a gente possa auxiliar? Se o senhor puder declinar. Sem problema, Excelência. Veja só, você já sabe que praticamente no limiar do começo dessa crise de saúde, o nosso gabinete ele sofreu uma inundação e 100% dos nossos processos em execução, em análise, eles foram molhados. Desde então, devido ao afastamento, não tivemos como ter contato com esses processos. Não é só ter o contato, é verificar quais são processos e se são possíveis a sua recuperação. Então, não temos como fazer isso, apesar de Vossa Excelência fornecer um ferramental de que os processos poderiam ser encaminhados do tribunal para casa e vice-versa. Como, inclusive, naqueles processos em que isso foi possível, nós trabalhamos, fizemos uma pauta e até relatamos, mas somente nesses que foram possíveis. Na sua 100% do que estava sendo feito, não temos acesso físico. E, assim, como eu já expliquei anteriormente, a gravação aqui dessa sessão, tendo em vista aquela situação que, quando eu falei de se acontecer algum problema com um e com o outro, evidentemente eu não estava me referindo bem às crianças, mas aos pais, porque aí o senhor sabe o caos que isso vai ser. E o pessoal que trabalha comigo, pelo menos uma parte, tem ainda algum contato direto comigo. Então, eu não vejo, assim, salutar, ou até mesmo uma justiça, ou até um sentimento de humanidade, mandar qualquer pessoa ao tribunal. Como já lembrou uma vez a Raquel, que boa parte deles não tem veículo próprio, pode acontecer alguma situação, eu também, o que eu não quero para mim, também não queria para aquelas funcionários que trabalham diretamente comigo, e todos trabalham diretamente comigo. Então, fisicamente, é esse grande problema. Eu não gostaria, Excelência, de revelar o porquê do tecnologicamente, que eu acho que uma hora isso deve chegar a seu conhecimento e Vossa Excelência vai ter que mandar fazer a solução, tendo em vista os sistemas que nós temos de tramitação processual, que é de processos da área meio, que é processos da área finalística, que é o que pelo que nós vemos aí, pela pesquisa feita por nossa assessoria,
parece que está acontecendo um embaralhamento de situações. Eu não vou aqui levantar a discussão, porque como isso aconteceu em outro fórum, pareceria deslealdade da minha parte em fazê-lo, mas como eu alertei, eu também aqui faço essa minha contribuição alertando questão que são processos meios e que são processos da área finalísticas para que o sistema normatizado, obedecendo a legislação específica do tribunal e principalmente manualizado para que qualquer pessoa que possa operá-lo seja o mais depressa possível efetivado. Mas essas coisas precisam um olhar mais atento a respeito dessas situações. É isso, presidente. Me permito, nesse momento, declinar para Vossa Excelência, para Vossas Excelências. Tá bom, conselheiro. Olha, eu queria deixar a Vossa Excelência à vontade com relação. Se houver alguma coisa que nós possamos fazer com relação a essa parte física, com relação a que, se Vossa Excelência assim entender, de transportar, de mandar, de buscar essa estrutura para exatamente eu ter esse contato, nós iremos fazer. E também era importante a colaboração de todos, dos conselheiros, dos técnicos, nessa fase de treinamento que está sendo realizada. Nós vamos, tanto para os técnicos, diretamente para os técnicos, depois para os chefes de gabinete, para os setores de gabinete, está sendo feita exatamente separada para os conselheiros, para tirar as dúvidas, junto com o Ministério Público também. A coisa vem avançando. Nós já fizemos 2 reuniões às quintas-feiras, às 2h da tarde. Que Vossa Excelência, se assim entender, o pessoal se envolver com a participação com as turmas que estão sendo colocadas, porque aí essas dúvidas, esses problemas que Vossa Excelência está levantando na parte técnica, ela possa ser levada para quem está mexendo com isso, e a comissão que está tratando disso, porque se há alguma coisa que possa ser realizada, possa ser melhorada, a colaboração tanto de Vossa Excelência como do setor, das pessoas do seu gabinete, e poderá ajudar nessa confecção, nesse melhoramento. Eu faço esse apelo. Ok? Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho pauta para a sessão de hoje, senhor presidente. E conselheiro Rodrigo. Está travado, Rodrigo. Não está dando para escutar você, né? Não está dando nada. Aqui está parecendo que está desligado o microfone. Agora, abriu. Mas não está saindo o som, não. Se alguém estiver ouvindo, eu não estou ouvindo. Agora, Rodrigo, agora está saindo. Se alguém estiver ouvindo, eu não estou ouvindo. Agora, Rodrigo, agora está saindo. Se alguém estiver ouvindo, eu não estou ouvindo. Presidente, está me ouvindo? Presidente, está me ouvindo? Também não tem pauta para o dia de hoje, presidente. Tem pauta também, senhor presidente. Por gentileza, agora, já parou. Alberto, desculpe, a gente não estava prestando atenção. Por favor, Alberto. Sim, pauta também para hoje, senhor presidente. Bom, não tendo pauta para hoje, mas eu queria externar todas essas colocações. Ela se faz importante para esse momento que nós estamos vivendo, e solicito que cada vez mais essa integração, essa interação, no sentido de trazerem propostas para que a gente possa avançar. Muito obrigado, uma boa semana para todos. Senhor presidente. Alberto, por favor. Desculpa, porque no final eu gostaria de dar comunicar, e que eu queria comunicar a todas as conselheiras e conselheiros do Ministério Público, né, e em especial os membros da comissão especial para a elaboração da minuta da lei orgânica, assim que da Assembleia Legislativa, que ontem eu consegui concluir a compilação
da minuta e já encaminhei ao presidente da comissão, conselheiro Anselmo Brito, né, para os trâmites devidos e, finalmente, para a análise dessa corte e posterior encaminhamento para a Assembleia Legislativa. E adianto que não elaborei a exposição de motivos, porque penso que seja uma peça que a direção da casa que tenha mais propriedade em fazer as colocações, né? Porque tem um cunho também, além de administrativo e legislativo, também tem um cunho político no sentido amplo da palavra, viu? Era só essa comunicação que eu queria fazer a todos e a todas. O conselheiro Alberto, eu achava importante, mandou para o conselheiro Anselmo, mas aproveita, distribui essa consolidação para todos os participantes da comissão, para que tenha conhecimento de como é que ficou consolidado, né? E mande para a presidência, e aí a gente vai tratar desse encaminhamento Excelência. Pois não, conselheira. Tá desligado, Anselmo, tá desligado. Eu sugeriria, assim, sugeriria não, como o conselheiro Alberto já encaminhou para nós, e eu acuso o recebimento, inclusive hoje pela manhã ele fez a gentileza de me avisar que encaminhou para nós, eu queria tomar a liberdade de colocar essa minuta de anteprojeto, de projeto, no grupo dos conselheiros, para que todos tenham acesso, independentemente do grupo da comissão, que agora vai ter apenas o trabalho de comparação de textos. Não tendo nada que seja relevante, o processo será encaminhado a Vossa Excelência para as medidas de praxe. Então, ficou melhor. Então, logo eu conclua, será encaminhado para Vossa Excelência, formalmente, evidentemente. Isso. Então, Alberto, não precisa mais você tirar cópia, o conselheiro Anselmo vai botar no grupo, para todos verem, e vai fazer o encaminhamento depois para a presidência, para que a gente possa, como é que se diz, encaminhar. E é importante deixar bem claro, que eu acho que após esse encaminhamento, nós deveríamos, já falei algumas vezes, vou repetir, a gente formar, ou todos, uma comissão, que nós precisamos trabalhar a Assembleia com tudo aquilo que foi solicitado. A Assembleia não pode deixar encaminhar uma legislação, uma lei, que a gente não possa fazer o encaminhamento. E assim funciona normalmente com qualquer encaminhamento de lei. Quando o Tribunal de Justiça encaminha, quando o Executivo encaminha, chamar os deputados, conversar, ou seja, explicar razões que, por acaso, eles acham que precisam conversar. Eu acho que após esse encaminhamento, após esse envio do conselheiro Anselmo, após o encaminhamento, a gente tratar desse assunto, pode ser escolhido, pode ser todos, pode ser uma comissão, pode ser o que for, e nós fazermos uma visita à comissão, ou às comissões por onde passam esse projeto de lei. Então, já fica isso aí colocado. E assim que o conselheiro Anselmo enviar para a presidência, que a gente possa enviar para a Assembleia, a gente já ter uma ideia de como seria formado essa comissão. Eu deixo a cargo até de vocês que já estão fazendo. Se a minha presença for também requisitada, eu estarei presente nessas, vamos dizer assim, nessas idas para conversar com os deputados. Eu só digo que a gente não pode deixar as coisas no papel, friamente. A gente tem que ir lá e conversar aquilo que a gente acha que tem que ser, que é bom para o tribunal, que deixa o tribunal, vamos dizer assim, melhor. Essas colocações. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Só para esclarecer, Excelência, que depois que, a não ser na votação da minuta em plenário, não vai ser possível qualquer alteração no texto. Então, havendo qualquer sugestão ou modificação, somente poderá acontecer por votação plenária, como é a praxe. É uma comissão, encaminha o presidente, que vai submeter, evidentemente, a votação
plenária. Quaisquer modificações somente na sessão plenária de votação e ou homologação. Esse é um esclarecimento que faço, que pode ser que alguém sugira alguma mudança, mas não tem mais como fazer isso. Já foi votado aquele texto que vamos apenas comparar. É só este esclarecimento, senhor presidente. Exatamente. O texto já foi aprovado. O que a gente vai analisar é que essa consolidação ela ficou dentro daquilo que foi aprovado pelos conselheiros. Só que não estava presente à época era a conselheira Rosa, mas como é como da conselheira Anselmo, a gente não tem como alterar mais. Não, excelência, não. O que está sendo analisado é o que foi aprovado no âmbito da comissão. É esse texto que vai ser caminhado, certo? Entendi, é isso. Então tá. Então, presidente. Pois não, conselheira. Presidente. Pois não. Então, a consolidação da minuta da lei vai ser levada a plenário e, nesse momento, a gente pode se manifestar, é assim? Não, ela não pode se manifestar com alguma coisa, mas como o conselheiro Anselmo colocou, o texto dela, ela já foi votado, entendeu? O texto dela, a comissão já aprovou esse texto que apenas o Alberto consolidou, entendeu? Ela está sendo só formatada, ela vai ser levada para dizer, olha, esse texto foi o que foi discutido, que foi aprovado pela comissão. Não, excelência. O texto da comissão é um texto. Eu estou informando que quaisquer alterações, elas só poderão ser feitas na votação plenária, porque aí cada conselheiro é a partir disso que, na verdade, ganha legitimidade o texto para encaminhamento para a Assembleia. É a partir disso que Vossa Excelência, um outro conselheiro, olha, neste ponto aqui, é necessário que seja isso. Se o plenário acolher, vai com essa mudança. Aí vai ser um texto aprovado pelo pleno do tribunal. É esse que vale. O nosso é um trabalho intermediário apenas. Não, o que eu quero dizer, exatamente o que eu estou te dizendo é o que o senhor está dizendo. Eu estou dizendo que a comissão, na verdade, foram todos os conselheiros. O único que não estava com questões de saúde foi a conselheira Rosa. Os outros conselheiros, todos, que estavam, inclusive o Ministério Público, aprovou o texto que está lá. Então, o texto foi consolidado pelo conselheiro Alberto dentro daquilo que foi aprovado pela comissão. A conselheira Rosa, ela que não estava presente para opinar se concordava com o texto ou não concordava. Então, com essa colocação que Vossa Excelência vai fazer, ela poderá fazer alguma colocação no plenário com relação a alguma coisa. Se for aceito essa colocação dela, a gente inclui no texto. Se não for, vai ser com a votação que efetivamente a coordenação já aprovou o texto. Pois não, Alberto? Não, excelência, entenda. Qualquer conselheiro pode sugerir votação. Eu não concordo com este capítulo. Eu não estou de acordo que vá. Submete ao pleno. Esse capítulo vá? Não vai. Então, feito isso, é essa consolidação plenária da votação que é encaminhada. É essa que vale. O trabalho da comissão é apenas intermediário. Qualquer conselheiro, tá? Eu sei, mas o que eu quero dizer é que esses conselheiros, todos os conselheiros que estavam na comissão são os conselheiros. Então, se os conselheiros na comissão votaram o texto, ele não tem como ele querer alterar alguma coisa, porque ele já se concordou com aquele texto. A exceção, é isso que eu estou querendo dizer, é a participação... Não é assim, não. Não entendi, conselheiro Anselmo. Não, excelência, não é assim, não. O trabalho da comissão é um, e o trabalho da aprovação plenária é outro. Nem todos os conselheiros estavam na comissão. Inclusive, na comissão teve voto divergente. Então, na aprovação, na discussão e aprovação legítima do pleno, é esse texto legal que vai valer para envio ao legislativo, se for o caso. É este
texto legal, não é o texto da comissão. Na comissão foi aprovado aquele texto. Pode ser que no plenário se aprove um outro texto, alterado, ou acrescentado, ou diminuído, mas o que vale é a aprovação plenária, senhor presidente. Qualquer conselheiro pode sugerir que seja submetido à votação, alteração no texto. É esse texto que vai ser aprovado pelo plenário e que tem legitimidade para ir para o órgão competente. Conselheira Selma, eu estou entendendo, mas Vossa Excelência você está batendo na tecla que eu estou dizendo o seguinte, e todo mundo entendeu. Se os conselheiros que fazem parte da comissão, que foram todos os conselheiros, à exceção da conselheira Rosa, o que eu quero dizer é que houve uma concordância com relação ao texto proposto. É isso que estou querendo dizer por esse conselheiro. A primeira etapa foi a aprovação da coordenação, que são estes conselheiros, mais o Ministério Público, que participou da comissão. Agora, no plenário, esses mesmos conselheiros vão estar sentados lá, tá? Exceto a conselheira Rosa, que não participou, que vai ler o texto finalizado, que vai poder fazer as suas colocações. Os outros pode até fazer, mas não tem. O que eu estou querendo dizer é que já houve a concordância com relação ao texto pela comissão, que são os conselheiros. É isso que eu quero dizer, mas já entendi também. Vossa Excelência está querendo dizer, e se eles quiserem fazer, tudo bem. Agora, o que eu colocar é tudo prático. Se a pessoa concordou na comissão, na coisa, a não ser que a consolidação tenha dado alguma diferença. Só isso. Mas eu entendi plenamente o que Vossa Excelência está, e Vossa Excelência entendeu o que eu quis dizer, no sentido mais prático da coisa. Que a votação é no pleno, por exemplo. No pleno, o Ministério Público fez parte da comissão. No pleno, o Ministério Público não vai poder votar. Eu tenho dúvidas também se o conselheiro substituto poderá votar. Eu tenho dúvidas. Que regimentalmente tem um problema. Regimentalmente, imagino, na lei orgânica. Então, não é bem o quórum. E o quórum que vai dar legitimidade à minuta do projeto é a votação plenária. Qualquer conselheiro, entendendo diferente, pode submeter um texto, uma alteração à votação. E isso vai ter que ser votado. Seria isso, Excelência, só uma questão de legitimidade do texto. Eu já entendi, Vossa Excelência também entendeu, e está tudo, quando Vossa Excelência liberar para mim, eu levo para a próxima sessão, com isso aí a conselheira Rosa também vai tomar conhecimento e vai verificar o que se faz necessário. Tá ok? Continua facultada a palavra. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu agradeço mais uma vez. Senhor presidente, só aproveitando, como sempre faço na nossa sessão plenária, para lembrar da sessão da primeira Câmara, que é logo em seguida. Muito obrigado, senhor presidente, pelo seu serviço. Ok. Excelência, tem uma dúvida também. Quanto a isso. Pode falar. Desculpe o momento, mas já que estamos aqui todos reunidos, senhor Rodrigo, a pauta de amanhã, na sessão de amanhã, será que vai acontecer a sessão de amanhã, tendo em vista que amanhã acho que é feriado, 24? Será que vai acontecer a sessão de amanhã, tendo em vista que é feriado, 24? Será que vai acontecer a sessão de amanhã, tendo em vista que é feriado, 24? Senhor presidente, também, quem quiser se manifestar... O conselheiro Rodrigo está desligado, senhor. Está desligado, senhor. Presidente, está me ouvindo? É o Alberto? Sou eu, conselheiro Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi, agora o Vitor. Presidente, eu não sei se o tribunal decretou amanhã é feriado estadual, não é isso? Eu não sei, porque nessa época a gente sempre entra como se fosse recesso. Como a gente não está em recesso, eu não sei. Aí, se isso é feriado mesmo, por causa do recesso que a gente tira todo ano, eu não sei afirmar. Mas aí vocês analisam, aí vejam o que é que vocês acham que tem que fazer. Bom, Vocês da Câmara...
Como a presidência, normalmente é a presidência, né, que mas define. como teve o ato normativo, o ato de recesso, eu nem lembrei desse negócio de feriado, não lembrei. Eu confesso a vocês que eu não lembrei desse negócio que cairia na quarta-feira, na sessão, não lembrei. Mas eu acho que pode, aí vocês analisam aí, verificam. Se for necessário, eu faço. Se for necessário, suspender. Se não for necessário, não suspende. Vocês resolvem aí. Eu estarei na sessão, caso haja algum prejuízo para o jurisdicionado com a realização do julgamento, aí a gente discute melhor na sessão amanhã e avaliamos se a gente mantém ou adia a sessão ou a pauta para a semana que vem. Ok. Beleza, okay? Então. Tá jóia, então. Conselheiro Fernandes, a conselheira Cleide não está aí. Você vai pedir alguém para participar com a conselheira Rosa, né? Geralmente o conselheiro... nós geralmente a gente tem quórum, presidente. Geralmente o comandante sempre está lá presente e a gente convoca. O conselheiro Alberto sempre está presente. Conselheiro Fernando. Fernanda, a conselheira Rosa. Conselheiro. Pois não, conselheira. Infelizmente, eu não vou poder participar da sessão agora da Câmara. Eu não vou poder estar presente. Tá bom. Ok, presidente, conselheira. Então, eu vou pedir para lavrar o termo e faremos em outro momento. Muito obrigado, senhor conselheiro. Muito obrigado. Então tá. Gente, boa semana. Me ajude naquilo que for, puder ajudar. Na cabeça de vocês, mais uma vez, me ajude. Bote no papel, me ajude, para que a gente possa crescer. É só isso. Um beijo no coração de todos, um abraço, felicidade e até a próxima terça-feira. Obrigado. Estou à disposição. Qualquer coisa, só bater o fio. Um abraço. Fica com Deus.